Adão vivia num lugar maravilhoso. Ele poderia passear, ele poderia observar as lindas árvores, as lindas flores, comer os bons frutos que Deus deu para ele comer. Ele tinha uma beleza indescritível no jardim chamado Éden, que Deus fez para ele, que Deus fez para o ser humano. Mas ele se sentia só, mas ele ainda não estava completo, mas ele observando que cada animal aos quais ele deu nomes, tinham o seu correspondente, tinham a sua fêmea, o seu macho, e ele não tinha. O que Deus fez nessa situação? O que Deus fez neste momento? É o que nós vamos tratar hoje, neste estudo, neste episódio, e você é muito bem-vindo no programa Escola Bíblica Especial. Hoje vamos falar sobre o primeiro casamento. Que Deus nos abençoe mais esse estudo. Fique com a vinheta e já já eu volto. Estamos de volta para falar sobre a lição de número 3. Se for possível, pegue aí a sua Bíblia, a sua lição, se acomode, pegue seu cafezinho, pegue seu chazinho. Se você está jantando, uma boa janta. Se você está almoçando, um bom almoço. Você é muito bem-vindo neste espaço. Se você não é promessista, se você não faz parte da Igreja Adventista da Promessa, eu te saúdo com a paz do Senhor. Você também é muito bem-vindo neste espaço. Nós estamos todas as semanas aqui na TV Viva Promessa com este programa Escola Bíblica Especial para abordarmos assuntos bíblicos, aprendermos juntos, ensinarmos a vocês e aprendermos também com a interação de vocês aí nos comentários. Então, se você puder agora, interaja aí, coloca o seu comentário, fala de onde você é, fala de qual igreja. Se você não é promessista, fale de qual denominação você é também, interaja com a gente que é uma bênção para nós aqui. Muito bem, hoje eu estou aqui com a companhia do pastor Denilson Ferreira, diretor, líder da Junta de Missões Geral aqui da Igreja Adventista da Promessa, que cuida de todo o país e também parcerias com outros países, né, pastor? Seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe, congrega em Sumaré, na Igreja Jardim Maracanã também, que Deus o abençoe, muito obrigado pela sua presença, pastor. Paz, queridos, paz de Cristo, paz de Cristo, meu amado. Amém. Nós estamos felizes, né, pelo convite, a terceira lição do ano, e a gente aproveita para desejar para você um feliz 2025, né? Que esse ano seja, no que se refere ao estudo da lição bíblica, seja um ano marcante para você, seja um ano determinante para você, que você possa traçar algumas metas de conhecimento e fazer uso dessa ferramenta maravilhosa que é a nossa lição bíblica. Isso aí, perfeito, pastor. Muito bem, pastor. É verdade, né? A gente já começou o ano, né? Às vezes a gente inicia o ano na correria, como se diz, mas é um novo ciclo e uma nova oportunidade para aprender mais da Bíblia, aprender mais da palavra. E hoje falaremos então sobre o matrimônio, pastor, sobre casamento. Tem gente que sonha em casar, tem gente que quer distância de casamento. E a gente vai entender qual que é o propósito de Deus. O pastor já fez quem quer distância de casamento talvez precise rever, né? Uhum. Porque rever assim seus conceitos, porque nós vamos ver como que Deus, ele deseja, né? Ele preparou tudo para que as pessoas elas tenham sim um matrimônio, tenham um casamento e um casamento abençoado. Um casamento assim debaixo da mão do Senhor, da obediência a Deus, que é a coisa mais maravilhosa, né? Que pode existir. Muito bem, pastor. Na nossa introdução eu falei sobre a beleza que Adão tinha, né? A beleza que tinha ao seu redor, naquele ambiente em que ele estava sozinho, mas ele se sente sozinho, ele precisa ali de uma auxiliadora, de uma cooperadora. O texto base da lição, em Gênesis 2:18, diz assim, se você está em casa, quer acompanhar, olha aí também na sua Bíblia. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E nós entendemos então que o casamento
nasceu no coração de Deus. Por quê e como se deu todo esse processo do primeiro casamento? Olha só, o primeiro casamento. Vou lançar a primeira pergunta para o pastor Denilson e nós vamos então explorando mais este assunto. Comente, pastor, sobre o que ensina o trecho bíblico de Gênesis 2, 18 ao 24. Muito usado por pastores, acho que todos os pastores que celebram casamentos usam esse texto. Não à toa, porque é um texto fundamental para os matrimônios, né? Pois é. Então, como o objetivo da lição é ressaltar o propósito original, a base, a formação, porque com o passar dos anos as sociedades elas foram vivendo das suas transformações, e acerca do relacionamento a dois, é claro que cada um, dentro das suas próprias culturas, quis dar o seu toque pessoal, o seu toque cultural, o toque do seu povo ou da sua geração. Mas só que existe um plano básico, existe um plano que a partir dele foi criado, foi formado, foi orientado como deveria ser o casamento. E a gente percebe então, de base, a sociedade ela é formada exatamente por esse plano original de Deus, né? O casamento foi algo que surgiu no coração de Deus para cumprir uma etapa na vida de uma sociedade. Então Deus sonha, idealiza e coloca à disposição do ser humano. E para mostrar para a humanidade que era algo que estava no coração dele, ele celebra o primeiro, né? Adão e Eva. Vimos na lição 2, né, falando sobre o trabalho, aprendemos um pouco sobre o trabalho, se lembra, né, uma semana, mas uma semana fica muita informação na mente da gente. E aí, esse trabalho para sustentar, lógico, uma família, e essa família constituída por algo que esteve nos planos de Deus para fazer parte da sociedade. Então é o que a gente vê aqui, Deus planejou, ele arquitetou e ele realizou essa primeira cerimônia e apresentou alguns princípios. Tem princípios basilares que a gente não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, ao longo da lição, a gente vai ver que princípios são esses. A sociedade hoje, nos dias de hoje, né, tem sua forma de encarar o casamento, mas o plano original está registrado na palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra que Deus ele idealizou e realizou essa primeira união. Sim. Eu achei muito interessante o seu comentário sobre as diferentes formas de casamento. Me chamou muito a atenção. Agora há pouco o senhor falou sobre isso, porque de fato o casamento ele é diferente, a união, né? Como se formam casais e como se dá essa união conjugal, matrimonial. É muito diferente de cultura para cultura, né? No Brasil é de uma forma, em outro país é de outra. Mas existem princípios muito bem observados, pastor, porque nós estamos falando de origens, né, e princípios que precisam ser aplicados, né, precisam fazer parte da vida do cristão, e não importa onde ele viva, né, qual sociedade, qual cultura, mas existem princípios que devem e podem, é possível viver os princípios de Deus mesmo em diferentes culturas, né, ainda que a cultura precise ser mudada, precisa ser convertida, redimida, né? Às vezes a cultura atrapalha o que é o propósito de Deus, mas a cultura ela sendo redimida ali para que os princípios de Deus sejam aplicados em determinada sociedade, né? Senão não funciona, né? Em determinados momentos é preciso revisitar essa base, é preciso revisitar, né? E voltar às origens. E a origem do casamento foi lá algo pré-estabelecido por Deus. E ele colocou normas, tem regras para ser bênção, para viver bem. Então a gente ao longo da lição, pela segunda vez que eu falo, ao longo dessa lição, a gente vai tratar de algumas coisas que a gente percebe que tem algumas pessoas na sociedade, algumas pessoas nos dias de hoje, que está tentando trilhar um caminho diferente. E o resultado final, infelizmente, é a falta de um grande sentimento no coração de um casal, que é a felicidade, né? Porque pessoas felizes se unem para compartilhar a felicidade que vivem, né? Já adiantando,
você que pensa, na introdução do pastor Arildo, você que pensa em casar, se você pensa em casar para ser feliz, você precisa dar atenção a essa lição bíblica, porque essa não é algo basilar dentro da vontade de Deus. Pessoas felizes se casam para compartilhar a felicidade que está no coração, e ele não quer viver sozinho porque não é egoísta. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, pastor. Deixa eu ver se eu entendi o que o senhor está dizendo. Então a gente não casa para ser feliz. Não é esse o propósito de Deus. A gente casa para compartilhar a felicidade com outra pessoa, com a outra pessoa, né? Exatamente isso. Que maravilha. Adão não era um homem infeliz. Ele estava só. Sim. E a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim. Ele não era um homem infeliz. Sim. Vivia ao lado do Deus Altíssimo. Ele não era uma pessoa infeliz. Sim. Então Deus, para essa pessoa feliz, ele dá um grande presente. Ele presenteou para que essa pessoa feliz pudesse compartilhar dessa felicidade. Então tem muitas pessoas que estão vivendo dificuldade no relacionamento, os primeiros meses de relacionamento, exatamente porque está entrando com a visão equivocada. Às vezes é uma construção de lar ruim, uma construção mal feita, e esse jovem, esse homem, essa mulher, ela vive na esperança de fugir desse problema, dessa dificuldade que vive na família onde ela está, contraindo um casamento. E ela busca nessa pessoa a felicidade. E esse não é o caminho. Mas não é mesmo. E isso gera muitos problemas depois, Gera né? muitos problemas, muita coisa. Aí vem algo que daqui a pouco a gente trata, né? Sim. Que é um estupim para uma dessas coisas. Então, pessoas felizes, ela junta a felicidade de um com a felicidade de outro, vai para um lar. Desfrutar da bênção de Deus. Glórias a Deus. Aí funciona, aí dá certo. Glórias a Deus. Perfeito, pastor. Vamos então para a segunda. A segunda questão vai falar, né, pede para a gente falar sobre os propósitos. Avançando dentro do nosso tema, explique os propósitos que Deus tinha, porque Deus é intencional, Ele não faz as coisas por fazer. Tudo que Ele fez, desde que nós vimos nas lições anteriores, Ele faz com objetivo, com um propósito. Ele fez o cosmos, Ele fez toda a criação do planeta Terra, e encheu de vegetação, de flores, de frutos, de fauna, o homem para cultivar a terra, como nós vimos na semana passada, e ele, então, tem a intenção, ele quer criar essa instituição, ele realiza o primeiro casamento. E por que ele fez isso? Então, vê só, havia uma situação que Adão estava vivendo. Se usa a expressão solidão, no sentido de que ele era o único da sua espécie. Então, era só Adão. Não tinham outros, era apenas ele. Então, nesse quesito, ele era um homem só. Ele não compartilhava as suas ideias, ele não compartilhava as suas alegrias com outro ser. Ele se realizava no que ele fazia e na visita que Deus fazia para ele, a intimidade, a comunhão que eu acredito que eles tinham, mas não havia com quem compartilhar absolutamente nada. Não havia como dividir com alguém absolutamente nada. Então Deus viu que ele estava nessa situação, como foi algo intencional, e aí Deus ele cria a mulher para resolver essa situação de Adão. Porque a intenção de Deus não foi criar toda aquela estrutura e colocar Adão exclusivo no jardim do Éden para que ele vivesse eternamente. Sim. Então havia um propósito de Deus, a constituição da família. Então estava dentro do plano de Deus, estava dentro do plano de Deus essa formação. E aí ele completa para Adão, oferecendo para ele uma companhia à altura, uma companheira capaz, ajudadora, idônea. Então foi algo assim que ocorreu da parte de Deus. A companhia adequada. Que fosse Deus semelhante a ele, né? Semelhante a ele, exatamente, para proporcionar amor mútuo, né? Isso fica claro. Então, a segunda coisa que Deus colocou ali, ele ofereceu a terceira coisa, né? Que ele oferece ali, a segunda foi oferecer uma companhia adequada, à altura, e a terceira coisa, proporcionar amor mútuo, né? Como seria possível povoar a terra Adão sozinho? Sim. Então, Sim. ele seria a pessoa... É como se houvesse um impedimento já na própria essência, né?
Mas isso já estava previsto por Deus a criação da mulher, né? Para Exato. demonstrar justamente que Deus já tinha essa intenção. Uhum. Então, para Adão, seria ele, a partir dele, gerar a humanidade ele sozinho? Não, aí Deus cria uma companhia adequada, alguém capaz, uma pessoa idônea, que pudesse trocar algumas ideias com ele e nisso ajudar na constituição desse abençoado e maravilhoso lar formado com esse casal. E aí tem algo assim que eu queria ressaltar nos dias de hoje. A situação ela tá tão assim, é uma questão cultural, né? Sim, dentro sim. das culturas, né? Várias formas de se relacionar, várias maneiras de tentar constituir família. Aí eu queria que a gente desse uma atenção rápida a algo da natureza. Algo da natureza. Porque primeiro Deus, que fique claro, né? Deus ele não faz distinção nesse quesito de homem e de mulher. Para Deus, eles são iguais. Sim. Deus não se doou. Quando ele se doa na pessoa de Jesus Cristo, quando ele vai à cruz do Calvário, ele não disse assim, eu estou indo pelo homem ou pela mulher, dando preferência a um. Ele se ofereceu em sacrifício pela humanidade. Então Deus nivela, todo mundo é igual. Há uma diferença apenas de função. Sim. E isso acaba sendo um problema nas famílias, porque o marido, se ele não cumpre o papel de marido, alguém vai tomar o lugar. E às vezes a esposa assume o lugar, às vezes um filho ou uma filha assume o lugar e vira aquela bagunça. Às vezes a esposa, pela personalidade dela, ela quer assumir o papel do esposo. Às vezes tem a questão financeira, né? A questão financeira não, você é o esposo, mas a grana entra mais alta aqui da minha parte. Então aqui a minha voz vai ser um pouco mais alta, Sim. porque quem põe mais dinheiro nessa casa sou eu. Sim. E isso aí acontece muito, né? O número de mulheres estudando é bem maior, isso não é ruim, é ótimo, é excelente. Sim. A capacitação, muitas estão no ramo, no trabalho, exercendo boas funções, e às vezes o camarada fica para segundo plano, o cidadão fica para segundo plano e complica um pouco a situação, vem a bagunça no lar. Sim, no início do seu comentário, o senhor falou sobre viver bem, que Deus nos ensina princípios para vivermos bem. Logo, se nós não seguirmos os princípios, a gente já começa a não viver muito bem. Né? Essas disfunções sobrecarregam tanto o homem quanto a mulher, causam muitos problemas, como o senhor está explicando, verdade. Então, a primeira coisa que fica clara, né, para a gente seguir nossa linha de raciocínio, é que todos são iguais diante de Deus. Em valor, né? Em valor. O mesmo todos. Valor. Não tem um é melhor do que o outro. Sim. Né? 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios 7 fala acerca de como deve ser o relacionamento. 1 Coríntios 7, Romanos 1, são textos que ajudam a gente entender um pouco a dinâmica. Mas para muitas pessoas na sociedade, muitas pessoas na sociedade, a Bíblia não é o manual de fé e de prática. Então, para você, a forma de viver seu relacionamento, de viver o seu casamento, pode ser do seu jeito, ou do jeito que a sociedade apresenta. Mas para quem quer viver segundo a palavra de Deus, a base de fé precisa ser a Escritura. Não, mas as leis, o código de regras de cada país, de cada cultura, diz como deve ser o ser humano, como ele deve se portar na sociedade. Inclusive, inclui o casamento, como deve ser o casamento. Mas, para quem quer seguir a vontade de Deus, a base não é a Constituição do país. Exato. A base é a Escritura Sagrada. Está acima da lei terrena, inclusive, né? Para esse fim, sim. Sim, exatamente. Para essa finalidade, o que vai fazer a diferença é o que ensina a palavra de Deus. Aí a coisa funciona como deve ser. Então Deus ele deixou claro, a mulher e o homem nesse quesito, na função, eles são iguais. Se você quer saber como deve viver a dois, então 1 Coríntios capítulo 7. Aí começa a responder, tirar algumas dúvidas. Então não cabe
as orientações nesse quesito, para essa finalidade, que fique bem claro, para esse fim, não cabe a constituição de um país. Cabe a palavra de Deus. Amém. Deve ser dessa forma. A constituição do país, ela vai entrar para regular algumas questões, mas no sentido para vontade de Deus é Escritura Sagrada, Perfeito. é Bíblia Sagrada. Precisa ser assim. Não é que um seja menos importante que o outro, cada um tem a sua função. E pastor, ainda tem outros fatores, né, dentro da sua argumentação, que são as outras vozes. Porque o senhor se refere à Constituição e com razão, mas além disso tem tantas outras vozes, né? Família. Tanta gente falando, e assim, para os mais jovens em especial, né? Ouvem tantas coisas, enfim, na faculdade, na mídia de modo geral, né? Enfim, comerciais, tudo. Vídeos no YouTube, youtubers falando a respeito. E de tanto ouvir, às vezes a gente vai assimilando, né, a cultura, assimilando princípios que não são bíblicos e acabamos, às vezes, distorcendo o nosso pensamento em relação a tudo isso, né? Por isso que é importante se voltar para a Bíblia dentro desse assunto que a gente está tratando hoje. Exatamente, porque tem os agentes externos, né? E esses agentes externos vêm a questão, a família, ela intervir de alguma forma, sem ser solicitada, que fique claro, sem ser solicitada, porque quando solicitada assim, né, para regular, não. Sendo solicitado, sim. Mas tentar intervir no relacionamento só porque acha que não está correto, que assim não está bom, então não funciona. E os agentes outro agente externo que você acabou de falar, as mídias sociais, você colocar a terceira pessoa, né? A terceira pessoa envolver nesse relacionamento, aí fica difícil. Sim. Por isso que a gente precisa se voltar para a Escritura. Quando a gente se volta para a Escritura como agente regulador do relacionamento a dois, aí a coisa fica muito fácil. Os pais precisam entender o lugar deles, a família, os familiares, né? Agora, familiares precisam entender o lugar deles, porque essa família foi constituída. Sim. Que foi aquela pessoa, um macho e fêmea, cidadão A com pessoa B, se uniu, se formou aquela família. Então, os familiares, quando solicitados, quando alguém, um dos integrantes desse grupo, quando solicitado, sim, para trazer um conselho, para trazer uma orientação, para ajudar de alguma forma quando solicitado, e não intervir de qualquer forma. Então, os pais entenderem o lugar, os amigos entenderem o lugar e, principalmente, as pessoas envolvidas, né? Entender que a Constituição precisa ser via Escritura Sagrada. Aí, voltando às origens, aí funciona. Dá certo. Sim. Aí dá certo. Aí dá para a gente viver bem. Tranquilo. É isso, né? Dá para viver de cabeça erguida. Perfeito. Irmãos, amigo aí da escola bíblica, viu só como Deus se importa? Nós estudamos, se importa com a gente, né? com a humanidade, contigo, com você. Nós estudamos na semana passada a respeito do quanto Deus valoriza o ser humano, né? Na criação do ser humano. Nesta semana nós vimos como estamos vendo, né? Como Deus se importa com a humanidade no sentido de nos dar uma companheira, um companheiro. Se você está aí, né, na sua casa, você deseja se casar, já dentro aqui das palavras do pastor Denilson, né? Essa é uma palavra de esperança. Eu acredito que esta lição para você, para nós, é uma lição de esperança no sentido de resgatar esse princípio bíblico, o casamento. O casamento é uma maravilha. Às vezes, pastor Denilson, as pessoas se decepcionam. Já nós vamos avançar para outras coisas importantes. Mas às vezes, pastor, as pessoas se decepcionam com um relacionamento anterior, com um casamento anterior, que por alguma razão, que às vezes foge do seu próprio controle, uma viuvez ou uma traição que, enfim, vai saber que tipo de situação ocorreu, né? Coisas que fogem do controle da pessoa, ela já não tem mais. E se frustra, né? Ou mesmo antes de casar, namorados que namoraram algumas vezes e se decepcionaram, então, eu não quero mais saber. Pastor, eu vejo infelizmente, analisando aqui essa nossa cultura, às vezes até como assim, o relacionamento entre mulheres, né, mulher com mulher, ele também está aflorando muito na nossa sociedade, né, o lesbianismo, né?
E às vezes a pessoa se decepciona com o homem, é o que nós estamos vendo nessas origens, né? O homem e a mulher, se decepciona com os homens, ou vice-versa, homens se decepcionam com mulheres, e pessoas, eu espero que não cristãs, mas ainda eu acredito que pode ocorrer dentro com pessoas cristãs, chegam a pensar que, não, então meu negócio não é casar com um homem, é procurar uma mulher procurar uma mulher, ou um homem procurar outro homem. Então assim, a gente vê, pastor, cada absurdo que parte do coração pecaminoso, né? Do homem natural, do ser humano natural, que começa a pensar em tantas coisas que fogem do propósito do princípio de Deus. Mas a gente resgata essa esperança no casamento. Tanto para pessoas que se frustraram anteriormente com casamentos que tiveram, ou casamento que teve, quanto essas pessoas também que se frustraram com algum tipo de relacionamento prévio ao casamento, mas que perderam a esperança de que podem ter um casamento abençoado. Podem sim, podem ter em nome de Jesus. No início a gente falou acerca de quando você vai ter a sua união, tem algo que é requisito básico, né? Pessoas felizes se juntam para compartilhar a felicidade. Então, a infelicidade do indivíduo, a busca pela felicidade no outro, leva a essa frustração. Então, essa frustração ocorre porque ele entrou com a motivação errada no relacionamento. Uhum. Foi tentar corrigir um erro externo ou um erro interno, é algo dele, sim, da formação dele, das ideias dele, e aí vai se decepcionar com o outro. Porque ele esperava que fosse assim, que fosse do jeito que ele idealizou. Então, porque ele estava esperando receber, ou o marido ou a esposa estava esperando receber. Sim, sim. Mas quando... Eu vou entrar em uma situação aqui. Onde é que vai caber? Onde é que entra as brigas, as desilusões e as decepções? Se você, marido, além de ser o provedor do ponto de vista de sustento da casa, mas ela se sente segura com você, ela se sente realizada com você, essa mulher vai retribuir de alguma forma. Então ela vai fazer o máximo para que ele se sinta bem. Porque no relacionamento a dois, as motivações femininas são diferentes das motivações masculinas, isso é claro. Porque são duas pessoas diferentes, constituições nesse quesito de sentimentos são diferentes. E aí essas pessoas se unem, mas buscando o que elas querem receber, e não o que eu estou para ofertar. E o ser humano falha. Cara, depois do que ocorreu lá no Éden, depois daquela falha lá do Éden, bagunçou tudo na vida do ser humano. Então você precisa estar voltando sempre para as origens, para errar o mínimo possível. Então não vai haver espaço para contenda, não vai haver espaço para decepção, não vai haver espaço para briga, para violência, para traição, se esse casal, eles viverem em função de compartilhar a felicidade que Deus tem proporcionado. Não há espaço para briga. Ele, na sua função, exercendo a sua função de marido, oferecendo para ela o que ela necessita, que ela precisa dentro da sua constituição, e ela oferecendo para ele aquilo que a Bíblia preconiza, que a Bíblia ensina, que ela orienta. Não vai ter espaço para nada, não vai ter espaço para decepção. Mas isso tem ocorrido, não é em grande escala, é numa escala menor. Aí as pessoas têm uma modalidade de casamento, que eu ia falar no primeiro momento, né? Uhum. Que é o casamento aberto, que está se tornando algo tão generalizado. E pasme, eu não tenho estudos ainda, eu não tenho nenhuma pesquisa, eu não tenho pessoal, nenhuma pesquisa, mas a gente já ouve, a gente vai conversando, vai trocando ideia, vai juntando uma coisa com outra, casamento aberto, já entre cristãos, admitindo a ideia do casamento aberto. Que pessoas podem estar casadas, mas ter tipos de relacionamentos com outras pessoas. Não tem problema, não. Eu me relaciono, tenho meu esposo, mas ele não vê problema nenhum, eu me relaciono com outros homens e ele se relaciona com outras mulheres. A gente se ama, é a nossa forma de amar, é a nossa maneira de viver a vida a dois. Mas eles têm uma vida, segundo, né, tem uma vida... Você conhece gente assim? Sim.
Sim, infelizmente sim. Mas conhecemos já. E aí, o que é que acontece? A gente não tem problema nenhum. A gente tem uma vida devocional, a gente frequenta a igreja tal. Como se Nós, estivesse tudo nós somos, tranquilo, nós tudo somos bem. cristãos, pastor. Mas como assim? A gente se depara com certa situação, mas como assim? Me explique como é que funciona. Funciona aí naturalmente, vai fazer um estudo bíblico e se depara com uma situação como essa. Poxa, triste, pastor, triste. Mas triste, casamento aberto. É uma tendência de fora que, infelizmente, tem quem está achando bonito nos dias de hoje. E isso está fora do padrão divino. Porque o que ele não encontra, não oferece para a esposa, ela não oferece para ele, então eu vou buscar lá fora. Tem outra coisa que é terrível, onde vem um dos fracassos no relacionamento. Por exemplo, o marido não tem ânimo de ir para casa, de chegar em casa. Ele prefere ir se encontrar com amigos, ir num bar, ir numa lanchonete, fazer uma viagem, Sim. ir para algum local, para chegar em casa na próxima hora de dormir apenas. Porque ele não tem mais aquela ansiedade de ir para casa. Ou deu meu horário de ir para casa, vou para casa, vou encontrar minha amada. Viver o que diz Provérbios, né? Eu sou do meu, e Cantares também, eu sou do meu amado é meu. Aquele desejo latente de ir para casa, para encontrar com a pessoa amada. Em contrapartida, ela está olhando, meu Deus do céu, 18 horas, daqui a pouco aquele monstro chega. Mas eu não tenho outras oportunidades, eu não sei o que fazer da minha vida, então eu vou suportar tudo isso. Porque são prioridades que foram equivocadas. Começou de forma errada. E a correção é voltar às origens. É voltar às origens, é isso mesmo. Irmãos, vocês perceberam como esse assunto, embora seja teológico, ele é bastante prático? Nós estamos desde o início falando de coisas muito práticas, eu sei que vocês estão também se identificando, ou por terem vivido algo assim, ou por conhecerem gente que viveu algo assim também. Então eu te convido a deixar aí nos comentários se você tem uma experiência, e eu te desafio, inclusive, a colocar aí nos comentários uma experiência positiva, tá? Compartilhe bênção, espalhe bênção com os irmãos. Coloque uma experiência positiva a respeito do casamento, a respeito do que você aprendeu com o casamento. Mas faça isso, compartilhe aí a sua opinião. Agora, o mais importante até aqui é partirmos às origens, é voltarmos às origens, aos princípios. Vamos avançar, pastor Denilson, e o senhor já falou a respeito do casamento aberto, né, como chama, e ele, inclusive, faz parte aqui dessa próxima, que, quando fala a respeito do casamento monogâmico. No item de número 2 da lição, ele trata sobre 6 características do casamento original. Já que a gente está falando tanto em voltar às origens, então é essa oportunidade de, no tempo que nós temos, relacionar aqui, né, quais esses pontos que Deus implantou ou implementou, ou ele fez ali naquele primeiro casamento. Então, terceira, com base no item 2 do comentário anterior, que trata das 6 características do casamento original de Deus, comente sobre as 3 primeiras. O casamento heterossexual, monogâmico e exclusivo. Então, por isso que eu não comentei o casamento heterossexual, como você tinha falado antes, falei apenas do casamento aberto, porque é uma tendência na sociedade, por causa da pergunta número 3. Aqui ela já fala do modo que a sociedade vive, mas é muito importante desde o início a gente já marcar isso como o senhor fez, né? Muito importante. Agora dá para até explorar mais ainda dentro desse assunto. Exatamente. Então, veja só, o padrão de Deus apresentado pela teologia. O padrão de Deus apresentado pela teologia e defendido pela igreja cristã. Eu me refiro à igreja adventista da promessa apenas, a família promessista. Sim. A teologia apresenta, Deus apresenta através da teologia, e a igreja defende. O casamento, ele precisa ser heterossexual, um homem ou uma mulher.
Aí a gente vai, por exemplo, vamos usar a natureza. Por um momento, vamos esquecer a teologia, vamos usar a natureza. Você vê os pássaros, as abelhas, elas visitando as flores, levando pólen de um para outro para que tenha fruto, né? Então não dá para ser... Sim. A natureza mostra algo diferente. Nesse quesito, nesse fim agora, exclusivamente, você não vai precisar do uso da sua fé para isso. A natureza mostra isso. É a natureza. A natureza aprova a vontade de Deus. Seres diferentes. Então, a Bíblia nem precisa falar nesse momento. Você não precisa usar a fé nesse momento para esse fim. É só você olhar a natureza. E tem um detalhe, pastor, assim, que eu estou aqui, será que eu falo? Eu não falo, porque, inclusive, o nosso tempo é limitado, mas é tanta coisa importante, porque, assim, há pessoas que dizem, mas até na natureza, às vezes, ocorre o contrário. Anormalidades, tanto físicas quanto de outras ordens, mas alguns podem argumentar que, mas até na natureza, às vezes, é um pouco diferente, não é tanto assim. Bom, a gente sabe que a natureza, hoje, ela é fruto ainda do pecado do homem. Nós estudamos já aqui nesta série que a terra foi amaldiçoada, ou seja, toda a criação, ela anseia a volta de Jesus justamente porque ela sofre as consequências do pecado. Então, anormalidades que ocorrem, né, na própria natureza também são frutos decorrentes do pecado original, do pecado do ser humano. Aí muitas vezes, assim, essas pessoas acabam colocando a exceção como se fosse regra, né? Então, numa tentativa de contra-argumentar isso que o senhor disse, dizendo, não, mas na natureza também tem. Tem, mas em mínimas doses, em mínimas quantidades. São exceções que não podem ser colocadas como regra. E são vistas por essas pessoas, pela comunidade científica, inclusive, se vê como algo anormal. Isso. Que está fora do padrão. Então não serve como base, não serve como argumento, porque está fora do padrão. E como eu falei, a teologia apresentada por Deus e o princípio defendido pela igreja, que é essa união heterossexual, um homem e uma mulher, e ponto. Não há espaço para a criatividade, para o jeitinho do ser humano. Das sociedades não cabe espaço. Aí eu volto ao comentário do início, né? A sociedade civil, com os códigos de lei, diz assim, não, pode ser dessa forma, é desse jeito. Para a sociedade, para o padrão da sociedade, sim, é a sociedade, não tem problema. Agora, no quesito teologia, para salvação e vontade de Deus, não funciona, não serve. Quando se volta para a origem, quando se vai para o princípio, não serve. Pastor, não se assuste com o que eu vou falar. Se cidadão elemento A com elemento B decidiu se unir e registrar, isso é uma questão dele. A sociedade, as leis do país aprovou, perfeito. Agora não há espaço para a aprovação de Deus. Não há defesa teológica para isso. Dizendo assim, no sentido de que tá legal, tá ótimo, porque tá na Constituição, Sim. foi definido por tribunal A ou B. Mas para a salvação, para a teologia, para a Escritura Sagrada, não serve. Para o padrão de Deus, não serve. Se a gente for pensar, como estudamos a série de lição passada do ano passado, né? Para entrar na Nova Jerusalém, esse padrão não serve. Não dá. Não dá. Não dá Então, o padrão de Deus é um homem e uma mulher. A natureza mostra isso. A natureza coopera, colabora, afirma, deixa claro. Segundo, a união monogâmica. Mono vem de quê? Vem de único, de um. Mono. Tem, né? Até na linguagem o mono e estéreo. Estéreo mono, né? Vem de um. Pode continuar. Um casamento, né? Aliás, uma pessoa, né? Se torna um. Isso. É um, não há espaço para o marido, a esposa e uma terceira pessoa. Isso. Não há espaço. Que entra dentro do que o senhor falou sobre esse casamento aberto, que algumas pessoas hoje querem... Não há espaço para uma terceira pessoa. Sim. Nem da parte dele, nem da parte dela. Convidar uma terceira pessoa para fazer parte, ainda que de forma secreta, né? Dona Traição rolando aí. Não há espaço para uma terceira pessoa.
Porque não é poligamia, nem poliandria. É monogamia. É uma só carne. E isso já se relaciona com o próximo também, não é, pastor? Porque aqui fala sobre ser exclusivo, né? Aí entra para a exclusividade, que é a terceira coisa, união exclusiva. Sim. Então, os familiares, os pais, por exemplo, eles não são um problema. Sim, sim. Os pais são bênção. Sim. Exclusivamente uma bênção. Inclusive pelo fato de, mesmo adultos, termos o mandamento de honrar os pais. Então os pais são bênção. A gente não rejeita pai só porque nos casamos. Não tem como, tá fora do princípio, né? É o 5º mandamento. Então os pais são bênçãos. Agora não serão eles que vai determinar como esse casal vai viver. O marido vive para a esposa vive para o marido. Porque um casal dividido não funciona. Mas não funciona mesmo. Então, por isso que é uma união exclusiva. Minha família, meus familiares. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus primos, são bênçãos na minha vida. Mas no meu casamento é meu marido, é minha esposa e ponto. Essas outras pessoas representam bênção nas nossas vidas. São intercessores, são colaboradores quando convidados. Ah, eu não gostei. Não é eu não gostei. Acaba fazendo o que não deveria, ao invés de interceder, ao invés de orientar, principalmente quando solicitado, intervir no relacionamento. Sim. Não funciona, mas não funciona mesmo. Então, as três coisinhas básicas. União heterossexual, um homem e uma mulher. União monogâmica, é o casal, sem uma terceira pessoa. Até porque entra 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo para cooperar. Então não precisa mais ninguém. Exato. Não precisa de mais nada. Sim, Tem o marido, a esposa, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Sim, o conselho de Deus, né? o conselho de Deus e o casal. Então, para que mais, né? Para que mais? Para que uma terceira pessoa? Sim. Aí lembra quando eu fiz o comentário antes, né? Quando a prioridade, quando a visão está equivocada, aí você precisa de complemento. Sim. Então a criatividade humana não serve numa situação como essa. Sim. Não serve mesmo. Então as leis do país servem para regular algumas situações, para reparar algumas coisas do ponto de vista social apenas. Porque o direito do indivíduo deve ser respeitado e a igreja não está, ela não existe para inibir o direito de ninguém. Mas a igreja também não é obrigada a aceitar, a aplaudir aquilo que a teologia definida por Deus diz que não está certo. Isso aí. Ponto. É isso. Amado irmão, irmã, é isso que o pastor Denilson fala para a gente aqui. Nós, enquanto igreja da promessa, eu sei que eu estou aqui num programa de nível nacional, né, dentro de nossa igreja ou até internacional. A nossa igreja, ela obviamente, conforme o pastor Denilson disse, respeita, né? Nós respeitamos os indivíduos, nós respeitamos as pessoas, nós entendemos que existem direitos civis que podem ser concedidos e nós respeitamos os direitos civis. Agora, o que nós estamos tratando aqui é sobre a palavra de Deus, é a forma que nós cremos, a forma que nós acreditamos, que não desvaloriza o ser humano, que não incentiva nenhum tipo de violência, que não incentiva nenhum tipo, de discriminação. Pelo contrário, inclui as pessoas, né? A igreja, a palavra de Deus inclui as pessoas. Nós queremos que todas as pessoas elas venham para Cristo. Agora, nós proclamamos a verdade, nós proclamamos a palavra de Deus, nós proclamamos os nossos dogmas religiosos, se você quiser chamar assim, que nós cremos sim que são palavra de Deus para as nossas vidas, como disse o pastor Denilson no início, para vivermos bem. Então essa é uma palavra de incentivo, de valorização a todas as pessoas, mas também de alerta sobre o que diz a palavra de Deus a respeito deste assunto. Heterossexual, monogâmico e também exclusivo, o casamento conforme a origem, conforme o casamento feito por Deus em Adão e Eva. Pastor Denilson, temos a quarta questão partindo para o nosso final aqui do estudo.
Ainda no item 2, existem mais 3 afirmações, existem mais algumas características ou 3 afirmações sobre o casamento. O casamento deve ser uma união indissolúvel, pública e física. O que significa isso, pastor? Bom, indissolúvel é que a gente volta para a proposta de Deus, né? É. A proposta divina. Por toda a vida. É por toda a vida mesmo. Isso sem violência. Os tipos de violência vividos, os 5 tipos de violência. Sem elas. Sim. Precisa ser com amor, para que seja para toda a vida. Sem violência, sem nenhum tipo de agressão, sem nenhum tipo de perseguição, de intimidação. Não pode haver. Não pode haver. Humilhações, porque dentro da proposta divina, você não está vivendo bem. Aí a gente usa uma expressão bem popular, né? Time que está ganhando. Você não mexe. Não mexe. Não mexe. Não tem Sim. como. Então é por toda a vida. Esse foi o padrão de Deus. Pastor, mas surgiu o divórcio, aí a incompatibilidade de gênio. Eita. Aí precisa uma análise profunda, né? Incompatibilidade. Não está dando certo. Mas começou certo? Não começou certo, Sim, cara. sim. Não começou. As prioridades, a base não foi. Então não há espaço. E quando houve uma concessão, não foi padrão. Foi uma concessão e ainda foi explicada por causa da dureza do coração do homem. Porque o cara está com defeito e não quer voltar às origens para corrigir aquilo que está errado. Sim. Porque quando você vive assim, não há espaço para acabar um relacionamento, a não ser que a morte o separe. Mas se for o caso da traição, se a coisa está funcionando bem, se foi iniciado bem, não há espaço, cara, não há. Não há espaço. Porque há sempre espaço para o perdão. Há sempre espaço para o perdão. Primeiro que não há, é uma ferramenta que ele não precisa ser utilizado. Se funcionar como deve funcionar, essa ferramenta não precisa ser usada. Sim, nem chega, né? Não precisa ser usada. Só no dia a dia, né? Mas não no sentido de uma traição, né? É como a Bíblia diz que o mandamento não é dado para o obediente, é para o transgressor, para o desobediente. O mandamento está aí. Agora você só vai ser julgado por ele se você desobedecer. Mas ele vai estar o tempo todo na sua mão. Tá lá, você está conduzindo, está lá, velocidade da via, 80. Você não vai receber uma multa porque você estava a 80 por hora na via, que é de 80 de forma alguma, porque você está na via, você está seguindo a norma. Então, se você segue a norma, o princípio do casamento, não vai precisar usar o perdão. Não vai ser necessário essa ferramenta que Deus deu. Que é para consertar uma falha sua, para consertar um erro no casal ou do casal, ou com mais intensidade de um dos integrantes do relacionamento. Para consertar esse erro, está aqui o perdão. Então, não há espaço. Entendi. Na verdade, é simples. Quem complica são as pessoas. Verdade. A situação é simples. Deus não deu nada difícil, não, cara. Cada situação tem muitos poréns, não é, pastor? Exato. Só que esses poréns, eles não anulam o princípio bíblico, né? Não anulam. São questões que precisam ser, muitas vezes, conversadas, né? Entre o casal, ou com a ajuda de alguém, de algum profissional, de um pastor, de alguma outra situação. Mas não anulam, a palavra é muito clara e muito simples, como a gente está vendo, né? Tem outra característica do casamento, que o casamento deve ser uma união pública também, né? O que significa isso? Então, os amigos e a sociedade, eles são convidados para presenciar, para testemunhar essa união de pessoas felizes, com os mesmos propósitos, na mesma visão, no mesmo foco, bebendo da mesma fonte, que é a Escritura Sagrada. Então, tá aqui, nós vamos nos unir. Isso é um evento que não pode ser exclusivamente para dois apenas. Nesse quesito, não, né? Eu vou fazer o máximo para que as pessoas saibam que esse é o meu amado, que essa é minha amada. Sim. Então, isso vai acontecer, vai ser de forma pública, isso vai ser notório. Não vai ser escondido, não tem porquê. Não há necessidade de ser escondido. Se há algum tipo
Sim, se é escondido, já não é casamento, né? Porque eles devem se tornar públicos. Por quê? Né? Por conta desse princípio que nós vimos aqui do Adão e Eva, né? Uhum. A união que Deus fez, ali assim, algo, não foi algo velado, não foi algo velado. A união deles foi pública, foi Uhum. visível. Tanto que eles formaram família depois, que tiveram filhos e tudo mais. Então, assim, é importante, porque algumas pessoas hoje em dia, elas, infelizmente, né, escondem. Às vezes até se casam, mas querem esconder, não sei por qual motivo. Cada um pode ter aí o seu motivo, mas é impressionante isso, né? Uhum. Agora, se não for público, então está fora do princípio de Deus também. Está fora do princípio. É assim, é algo tão bom, algo tão maravilhoso. Eu vou privar minha família. Uhum. Eu vou privar os meus amigos. Bem apontado. E nesse quesito eu vou cumprir as etapas eu vou cumprir requisitos que a sociedade exige. É necessário, é importante como garantidor de direitos. É como falei, né? Mencionei há pouco. E certa vez alguém me perguntou assim, né? Pastor, o que é que o senhor acha? Fulano, ciclano se casou, o que é que o senhor acha? Eu disse, bom, eu acho que eles estão buscando os direitos dele, a Constituição do país deu direito, eles estão fazendo o que eles acham que deve ser feito. Uhum. Assim, mas isso a Bíblia... Mas você perguntou o que é que eu acho. Agora, se você me pergunta o que é que a Bíblia diz em quesito de salvação, a gente está na mesma página, a gente está na mesma linha. Para ser salvo, está fora do princípio. Agora, para cumprir etapas da sociedade... Não, mas isso está errado. Eu digo, sim, isso está errado segundo a Escritura. Mas segundo a lei do país, eles têm direito de constituir. E a igreja não está aqui para impedir o direito que ninguém tem. Sim. Não está. Então eles vão tornar pública essa união. Beleza. Quando a trombeta tocar, quando o fio de prata se romper, que a salvação ou condenação chegar aí você não vai, a Constituição não vai lhe ajudar. O nosso papel é proclamar a verdade, não é, pastor? Isso aí, é nosso papel. E o Espírito converte o coração. Exatamente. É nosso papel ensinar o que diz a Escritura. É ensinar o que a palavra de Deus tem como fundamento básico. Esse é o papel da igreja. Não é aceitar as imposições dos outros. Porque para esse fim, estou sendo muito enfático, no que se refere à salvação, às bases da salvação, o instrumento da verdade teológica chama-se Escritura Sagrada. Para legitimar determinadas coisas, a sociedade tem seus códigos, tem suas regras, e a igreja está para respeitar as regras da sociedade. Agora, para aceitar o que está além da Escritura, no que se refere à salvação, vida eterna, sujeição e submissão a Cristo, aí é completamente diferente. É outro caminho, é outra prioridade, é outro foco, é outra visão. Sim. E por fim, a união física, né? Sim. Que é o desfrutar do amor, a intimidade sexual do casal. Do casal, sem a intervenção de um terceiro agente. Não há espaço. O desfrutar do amor a dois. Não há espaço para 3, para 4, né? Não há espaço. Não há espaço exatamente para esses com aprovação divina. Com a aprovação divina, não. Sim, sim. Com a aprovação da sociedade... Da sociedade, das leis. Assim. Agora, com a aprovação divina e com a aprovação de quem defende princípios, não. Então faz parte do casamento bíblico, pastor, além do que já foi citado, esse último ponto, a união sexual entre o casal, né, do casal. Então, se não há união sexual... Porque, assim, também é um problema na sociedade muitas vezes, né? Mulheres ou homens que não praticam o sexo dentro do casamento. Então, o sexo não é para fora do casamento, mas é para dentro do casamento. O que se sugere, em primeiro lugar, né, até onde vai o nosso conhecimento, primeiro é a busca pela medicina, a busca por médicos, para ver se a pessoa não está com algum problema físico, mas... A partir daí, a partir de que percebe, se identifica que está tudo ok com o físico, com o corpo, existe possibilidade do ato sexual, então algo ainda precisa ser revisto, né? Desde que o princípio bíblico seja observado. O casamento, ele é bênção, ele perdura também por meio do ato sexual, por conta da união física, que é o que houve no princípio entre Adão e Eva, pois geraram filhos, pois encheram a terra, e a gente está aqui hoje por conta disso também. Aí é aquela coisa, né? Perde a graça,
perde o brilho, o contato, a intimidade sexual do casal. E se está tendo algum problema, existem pessoas qualificadas para isso. Existe as de natureza física, como foi mencionada, mas existe de natureza emocional, que para isso também tem os profissionais da área da saúde e da mente, Sim. para ajudar pessoas. Às vezes é um problema que, sendo tratado com algumas terapias, resolve perfeitamente, né? Tranquilamente se resolve. Então, se está faltando, porque é para prazer mútuo do casal. E outra, que fique claro, é para prazer mútuo, é o casal. Não é dele ou exclusivamente dela. É para os dois. Sim. Um para o outro. Um né? para o outro. Além da conservação e perpetuação da espécie, é para prazer entre o casal. E aí, se você estiver sentindo alguma dificuldade na sua vida, leia o livro de Cantares. Perfeito, pastor. Leia o livro de Cantares. Leia, sente com a sua esposa e leia Cantares. Leia, mas faça aquela leitura devocional, aquela leitura maravilhosa e siga as orientações de Cantares. Vai ser bênção na sua vida. Mas você que é solteiro, não leia não. Leia Gênesis, leia Atos dos Apóstolos. Olha, para você solteiro, leia Atos dos Apóstolos. Para você que é casado, pode ler Cantares de Salomão. Verdade. Agora, para o solteiro, Atos dos Apóstolos é um excelente livro. Vá cumprir a obra missionária que vai dar tudo certo para a glória de Deus. Pastor. É simples assim. Eu tenho 7 irmãs, cara. Sim. Eu tenho 7 irmãs, né? Sim. São 7 irmãs. É que tem uma agregada, né? Prima que veio para a família, mas é uma bênção, né? Então, para mim, são 7 irmãs. Sim, então, sim. eu defendo o que a Escritura diz para esse público, né? Sim. A família é grande, então eu defendo os princípios da família. Então, para você, solteirão, livro de Atos. Para você, casado, Cantares de Salomão é bênção na sua vida. Que bênção. Fica aí a dica, então, irmão, irmã, para você, para a sua vida, uma dica bem humorada, né, digamos assim, do pastor Denilson. Obrigado, pastor Denilson. Olha só, então o casamento, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, é uma instituição que precisa ser mostrada, né? Há muitas intrigas, há muito distanciamento, às vezes, entre os casais, mas isso não provém de Deus, né? O legal, o bom, o que faz bem para a vida, faz bem para você, casal que está aí me assistindo, marido, mulher, estar bem, estar feliz, você sabe disso, estar satisfeito, né? Então, apesar do nosso bom humor aqui, né, ainda é um assunto bastante sério e que, com certeza, pastor Denilson traz, assim, algumas dificuldades, né? A gente não tem, infelizmente, tempo de abordar tantas coisas relacionadas a esse assunto. Certeza que os irmãos estão comentando também no nosso vídeo, né, a respeito disso. O segundo ponto prático é que no plano original de Deus para o casamento, o amor precisa ser cultivado. Não é apenas essa parte prática para a gente, de regar a plantinha, né? Colocar bem assim, como se fosse para uma criança, falar para uma criança, regar a plantinha, é cultivar, é cuidar, é um elogio, é uma palavra, identificar, pastor, aquilo que agrada ao seu cônjuge, porque a nossa tendência nessa questão prática é nós queremos elogiar, ou enfim, agradar ao outro com algo que nós gostamos. Né? Se eu gosto de elogios por palavras faladas, eu vou elogiar a esposa com palavras, mas quem sabe ela não faz muita diferença as palavras para ela, só um exemplo. Ou o contrário. Então é importante observar o seu esposo, a sua esposa, né, para que essa união ela se fortaleça sendo cultivada no dia a dia, né? Não somente em momentos grandiosos ou específicos, né? Casamento ele precisa ser alimentado. E se você alimenta o seu casamento, se você rega o seu casamento, se você cerca o seu casamento de princípios bíblicos, você entende a individualidade do outro, se você entende o momento do outro, quando você começa a fazer a leitura do outro, não pensando em si, eu estou trabalhando para que a minha esposa ela se sinta bem ao meu lado. Então eu vou observar aquilo que é agradável para ela, aquilo que é bom para ela, aquilo que a ajuda, aquilo que a alimenta, aquilo que a satisfaz. Então eu vou trabalhar nesse sentido. Da mesma sorte a esposa, ela diz, não, eles gostam disso aqui, para ele é bom isso aqui, para o meu marido é agradável isso, porque o que é bom para A não é bom para B.
Então, mas meu esposo, ele se sente bem assim, ele se sente valorizado, ele se sente cercado de carinho, de atenção e etc. Então, ele faz o papel dele, ela faz o papel dela, é bênção no relacionamento. Vai ser bênção e a família vai estar bem solidificada, ela vai viver princípios. Não haverá espaço para ajustes externos, né? Não vai haver espaço. Fica blindar o casamento, né? E a gente blinda o casamento com a palavra de Deus. Tem até um livro, né? Casamento Blindado, muito bom por sinal. Então, se você blinda o casamento com a palavra de Deus, Ato Conjugal é outra leitura, Celebrando o Casamento, são livros excelentes. Para mim é livro de cabeceira. Ato Conjugal, para mim é livro de cabeceira. Deus, Casamento, Família, para mim é uma excelente literatura. Então ajuda a gente a entender algumas coisas, como viver bem e acaba sendo algo excelente para a família, não só para o casal, mas para a família, porque a formação de família, os filhos veem e quando eles não, eu vou seguir o exemplo do meu pai. Sim. Eu falei no mês de maio do ano passado, o casamento do meu filho, eu disse para ele, meu querido, se você vê alguma coisa importante no relacionamento do seu pai e sua mãe, siga os passos do seu pai no tratamento com a sua esposa. Em contrapartida, da mesma forma, para a nora, siga os passos. Ele disse, não, pai, eu vou seguir os passos porque eu sei que vai ser bênção. Quais são os passos? Palavra de Deus. Não é que Denilson é a melhor pessoa do mundo. É seguir os passos o quê? Palavra de Deus. Sim. Aí, seguindo os passos da palavra de Deus, aí sim, você acaba se tornando um bom marido, você acaba se tornando uma boa esposa, seguindo as palavras de Deus. Porque as imperfeições humanas, elas estão aí. O que é que corrige? A palavra. Então, voltar às origens. Voltar às origens. Por isso a gente consegue viver bem. Por isso a gente consegue viver em alto nível. Se você vive com base na palavra, não haverá necessidade de uso do perdão, do me desculpe, do foi mal, porque você está usando o princípio da palavra de Deus. Mas se tiver, não pense duas vezes. Isso. Se houver necessidade, use essa palavra. Me perdoe, eu errei, eu falhei, com sinceridade de coração, com sinceridade de alma. E ela vai perceber, ele vai perceber, e a vida a dois vai seguir, se houver necessidade. Mas se você usando os instrumentos da palavra de Deus, a coisa vai funcionar. Inclusive, é uso, né? Reconhecer que errou e pedir perdão é uso da orientação da palavra de Deus. Isso, para todas as situações. Né? Exatamente. Muito bem. Fique agora com o desafio da semana. A missionária Célia vai contar para você qual é o seu desafio para esta semana. Você conhece alguém que está com o casamento abalado? Que está passando por uma crise, pensando em separação, pensando em divórcio? Nós aprendemos no estudo dessa semana que o casamento é um projeto de Deus, que começou no coração de Deus e Ele planejou isso para que nós pudéssemos viver em família e sendo complemento um do outro, né? O livro de Gênesis diz que a mulher ela é o complemento perfeito do homem. Então significa que o homem sem a esposa ele é incompleto e a esposa sem o esposo é incompleta. Então um completa o outro. Dificuldades? Sim, existirão sempre. Lutas, mas tudo que a gente passar no casamento, nós precisamos sentar, conversar, pedir o direcionamento de Deus, pedir muitas vezes ajuda para o nosso pastor ou para alguém que seja madura nesse assunto, nesse tema, né? Mas precisamos enfrentar as crises, porque o casamento é projeto de Deus, o divórcio não. O divórcio nasceu no coração do homem, né? Não faz parte dos planos de Deus. Então, o desafio para você nessa semana é, se você está vendo pessoas próximas a você vivendo em crise conjugal, que tal, em primeiro lugar, orar por este casal e se você tiver condições ou for próximo o suficiente, que tal ajudá-los conversando, orientando ou indicando alguém, né, que possa ajudá-los para enfrentar a crise? Porque
Se é projeto de Deus, o resultado sempre tem que ser o melhor, né? Porque nasceu no coração de Deus e foi isso que Ele sonhou e projetou para as nossas vidas. E enquanto estamos aqui, vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, mas se Deus caminhar conosco, com certeza os problemas serão resolvidos, tudo será solucionado e poderemos então viver como companheiros, né? Caminhando um ao lado do outro. Que Deus te abençoe. Pastor Denilson, muito obrigado pela sua participação. Deus nos abençoou aqui. Suas palavras com certeza marcaram e vão continuar marcando o nosso público, os irmãos e irmãs que estão assistindo a Escola Bíblica, que assistirão posteriormente em outra oportunidade. Que Deus o abençoe. O senhor pode trazer suas considerações finais e orar, fazer aí uma oração com a gente. Bem, meus amados, eu louvo a Deus pela oportunidade que me foi dada de participar dessa lição bíblica e de poder trazer alguma coisa bíblica para você, né? Siga as orientações bíblicas, seu casamento, sua família, sua vida em si vai continuar sendo uma grande bênção na sua vida e na sua família. Se caso tem alguma coisa fora dos padrões, se volte para a palavra, se volte para as origens e passe a viver feliz. Eu quero destacar a importância do momento da leitura, do momento missionário, né? O momento missionário é algo que está na lição bíblica para ser observado, é a oportunidade da gente conhecer um pouco acerca da realidade das igrejas fora do Brasil, as perseguições que são empreendidas contra o povo de Deus, contra os servos de Deus. Então leia o momento missionário, o pedido de oração, existem pedidos de oração, e à medida que a igreja conhece a realidade transcultural, ela se torna, o coração dela se torna mais missionário, né? O coração dela se torna mais voltado para a obra. Então acompanhe o momento missionário. Na lição de hoje é falando sobre a Líbia. Então na leitura do momento missionário tem um pedido de oração, você vai orar pela Líbia. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela lição bíblica e também vamos orar pelos cristãos líbios dessa nação, desse povo, que tem gente de Deus ali em meio à perseguição. Então a gente agradece e ora ao Senhor Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por tua presença em nosso meio, muito obrigado por tua ação maravilhosa nas nossas vidas, na nossa família. Nos ajude, Deus, a buscar na Escritura Sagrada, a buscar na Bíblia, a buscar nas informações da Tua Palavra, Deus, como devemos nos portar, como devemos viver, como devemos tocar o nosso casamento, nosso relacionamento a dois, dentro dos princípios da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos dê humildade, ó Pai, para buscar no Senhor ajuda, para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Eu oro a Deus pelos cristãos na Líbia, os servos e servas do Senhor que eles estão em meio às perseguições, mas confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ajude cada líder que ali se encontra, cada servo, cada serva do Senhor. Livre os teus filhos, as tuas filhas do mal e no mal. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, pastor Denilson. Amados, lembrem-se, a Escola Bíblica Promessista também está presente no Spotify. Procure lá, Escola Bíblica Promessista. Origens, o nome da nossa série deste trimestre. Também está no Instagram, @Escola Bíblica Promessista. E você encontra materiais complementares para estudo em promessistas.org. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja. Um ótimo sábado abençoado desta semana e até a próxima.